Alô pessoal, amigos e seguidores do canal, aqui é Vitor Machado, dando boas-vindas a vocês e a quem esteja aparecendo por aí pela primeira vez ao nosso já tradicional Sábado Lovecraft, hoje sábado 22 de julho. Nós estamos fazendo então essa caminhada pela carreira do mestre H.P. Lovecraft e hoje então já vamos para o final de 26, ainda tem depois mais um conto, mas estamos no finzinho de 26, o ano clássico de Call of Cthulhu e outros. E eu já ia dizendo que continuamos no Dreamlands, depois dessa maratona, que duas postagens enormes, né, da busca onírica pela desconhecida Kadar, que são Dreamlands claramente, mas essa de hoje, a história inclusive teve um seguidor que eu propus descobrir qual seria e acertou no ato, né? É a Chave de Prata. A Chave de Prata é rapidamente classificada como Dreamlands e como uma continuação da busca por onírica pela desconhecida Kadar. Eu acho bastante discutível. Tem inclusive uns analistas que dizem que dá para você colocar numa ordem as obras que aparece o Randolph Carter. Ó, acho bem discutível essa tese, porque tratam-se de sonhos, tratam-se de viagens no tempo. Acho bem ousado dizer que dá para você botar numa ordem cronológica. O cara pode até recomendar a leitura em determinada ordem, mas dizer que as histórias se passam numa ordem cronológica é fortíssimo. Não acredito, né? Para mim não é verdade. E essa Chave de Prata é, para mim, uma das melhores obras do Lovecraft. Pelo menos nisso todo mundo concorda. É uma das obras mais pessoais, mais profundas, mais filosóficas até. Não é uma história facinha, é uma história curta. A nossa postagem vai dar aí os seus 40 e poucos minutos. Mas é uma história muito interessante que merece uma atenção, ouvir com calma. É aquela narrativa em prosa, aquela poesia em prosa manjada do Lovecraft. Muita gente vai estranhar, mas por que não seria Dreamland? Não seria Dreamlands por uma razão meridiana bem simples. Não é passada em Dreamlands. Agora, é o que? Mito Cthulhu não é, mas sabe, eu acho assim uma espécie de, né, um segundo Dreamlands, porque o Randolph Carter, a história tem contato com gente morta, por exemplo, o avô dele. Muito do que é descrito assim é a própria vida do Lovecraft, a infância dele, a juventude. É, ele está em busca, tudo bem, ele está em busca, ele perde o acesso à Terra dos Sonhos, a Dreamlands. E ele está em busca do acesso agora, né? Mas é uma história assim, é muito mais uma viagem no tempo do que outra coisa. Ele encontra pessoas que já não existem mais. É uma história bem bacana e a parte inicial do conto são reflexões dele sobre o mundo atual, sobre a morte da fantasia, sobre a morte da magia, sobre um materialismo bizarro que hoje em dia está muito mais implantado do que era há 100 anos atrás, quando ele escreveu. É uma história respeitável, muito profunda, muito densa, que vale a pena vocês assistirem. É, Claro, eu vou botar aqui os links das outras histórias que os doutos dizem que são conexões com a Chave de Prata, menos uma que é a sequência da Chave de Prata, através dos portais da Chave de Prata. Essa história ele inclusive escreveu em parceria com um outro escritor, mas vamos deixar para o momento, quando chegarmos lá naquele momento no tempo, né? Não vamos, é, não vamos confundir os tempos e ficar para lá e para cá na linha do tempo, porque é isso que acontece com o Randolph Carter nessa história aqui. Vocês vão gostar certamente, é muito bacana. É, dos contos, eu gosto muito mais de contos de horror mesmo.
É melhor dizendo, eu gosto muito de contos de horror, tanto que escrevo, né? Tem aqui até alguns que eu vou, não custa botar de volta para quem não sabe, dá uma olhadinha, né? Dá uma olhada na produção do amigo aqui. Mas eu gosto muito de história de horror, é claro, mas eu já ia dizendo que gosto mais do horror do Lovecraft, Mito Cthulhu ou o horror normal, do que Dreamlands, mas não é bem verdade. Não é bem verdade porque A Chave de Prata é uma das minhas obras favoritas. É muito legal, dá para você refletir bastante, pensar muito sobre o que ele diz, principalmente no início. Depois tem a sequência, ele seguindo a busca dele. O Randolph Carter está sempre em busca de alguma coisa, né? Então, vamos lá. Chave de Prata, H.P. Lovecraft, 1926. Foi publicada na Weird Tales em 1929, depois de uma polêmica, porque aquela coisa, né? O diretor que tem um outro olhar que não exatamente da arte, né? Ele não quis publicar de início, porque não é um horror, não é uma história do tipo da que sai na Weird Tales. Ele não quis, aí teve uma pressãozinha em cima, ele acabou aceitando, 3 anos depois publicou. Publicou, mas para não dizer que não tinha razão, ele voltou no Lovecraft e falou: o público detestou. Bom, o público pode até ter detestado, mas eu adoro e acho que vocês vão adorar também. Então, é isso aí. Um abraço, saudações a todos. Quarta-feira que vem vamos ter uma mega postagem. Mega não é no tamanho, não, é na qualidade. Uma mega postagem na quarta-feira, Interlúdio de Horror. Pedido de um seguidor também. Felizmente está tendo muitos pedidos, eu já estou com uma fila bem comprida. É uma postagem maravilhosa. Está me dando o mesmo trabalho que deu os Gêmeos lá de Ivy Bridge. Eu não consegui encontrar em português de forma alguma, mas eu tenho o livro, né? Então vou traduzir, não há outro jeito. Eu estou tentando ver se faço a narrativa com um quê a mais. Vou ver se coloco algumas vozes convidadas, que não são convidadas porque moram aqui, são as meninas, tanto a Bárbara quanto a Vitória. Vamos ver se rola. De qualquer forma, quarta-feira que vem, imperdível. Na segunda para terça, vocês já vão ver o que é. É um autor maravilhoso que nós já postamos antes e teve seguidor que pediu, não, mais de fulano de tal. E lá vai mais do fulano de tal. Então isso nós vamos ver na quarta seguinte, né? Na quarta-feira da semana que vem. Por hoje é Lovecraft mesmo, A Chave de Prata. E vamos lá. Saudações a todos. Likes, por favor. Melhor ainda, comentários, compartilhamentos. Se vocês tiverem para quem mandar, para gente que se interessa por literatura fantástica e sobrenatural. É só mandar, porque aí a nossa comunidade vai aumentando. Isso aí. Abraço a todos, fiquem bem, até lá. A Chave de Prata, H.P. Lovecraft, 1926. Quando Randolph Carter tinha 30 anos, ele perdeu a chave do portão dos sonhos. Antes desse período, ele compensava o prosaísmo da vida com excursões noturnas para estranhas e antigas cidades além do espaço e para adoráveis, inacreditáveis jardins do outro lado dos mares etéreos. Mas, à medida que a meia-idade ganhava terreno sobre ele, sentiu essas liberdades escaparem pouco a pouco, até que por fim foi totalmente deserdado. Suas galés não mais subiam o rio Oucranos, passando pelos campanários dourados de Tran, nem suas caravanas de elefantes atravessavam com suas firmes passadas as florestas perfumadas de Cled, onde palácios esquecidos com colunas de marfim estriado dormem encantadores e serenos sob a lua. Ele havia lido muito sobre essas coisas como são e conversado com demasiadas pessoas. Filósofos bem-intencionados haviam-no ensinado a investigar as relações lógicas entre as coisas e analisar os processos que moldavam seus pensamentos e fantasias.
O maravilhamento se fora, e ele havia esquecido que a vida inteira é apenas um conjunto de imagens no cérebro, e que para este não há diferença entre as que nascem de coisas reais e as que são geradas por devaneios introspectivos, e que, portanto, não há motivo para valorizar uma acima da outra. O costume havia alardeado em seus ouvidos uma referência supersticiosa por aquilo que existe tangível e fisicamente, e fizera com que ele se envergonhasse em segredo por abrigar fantasias. Homens sábios disseram-lhe que suas divagações eram fúteis e infantis, e ele acreditou porque conseguia ver que isso bem podia ser verdade. O que ele deixou de recordar foi que os feitos da realidade são igualmente fúteis e infantis, e mesmo mais absurdos, pois seus atores persistem em imaginá-los cheios de significado e finalidade, enquanto o cosmos cego gira sem propósito do nada à existência e desta novamente ao nada, sem prestar atenção ou tomar conhecimento dos desejos ou da existência das mentes, que, de quando em quando, tremeluzem por um segundo na escuridão. Essa gente o havia acorrentado às coisas como são, e depois lhe explicado o funcionamento dessas coisas até que o mistério abandonasse o mundo. Quando se queixava e ansiava por escapar para reinos crepusculares, onde a magia moldava cada pequenino fragmento vivo e cada associação apreciada por sua mente em panoramas de ávida expectativa e inextinguível deleite, faziam-no voltar-se, em vez disso, aos recém-descobertos prodígios da ciência, ordenando-lhe que encontrasse maravilhamento no turbilhão dos átomos e mistério nas dimensões do céu. E quando ele fracassava em descobrir tais bênçãos em coisas cujas leis são conhecidas e mensuráveis, diziam-lhe que carecia de imaginação e que era imaturo, porque preferia ilusões oníricas às ilusões da nossa criação física. Por isso, Carter tentou fazer como os outros e fingiu que os eventos e emoções comuns das mentes objetivas eram mais importantes que as fantasias das almas raras e delicadas. Ele não discutiu quando lhe disseram que o sofrimento animal de um porco esfaqueado ou de um lavrador dispéptico na vida real é algo maior do que a beleza inigualável de Narat, com seus 100 portões entalhados e domos de calcedônia, de que ele se recordava fracamente dos seus sonhos. E sob a orientação desses homens, cultivou um meticuloso sentimento de piedade e tragédia. De tempos em tempos, porém, ele não conseguia evitar a percepção de como todas as aspirações humanas são rasas, volúveis e sem sentido, e da maneira vazia com que os nossos reais impulsos contrastam com aqueles ideais pomposos que professamos seguir. Então ele recorria ao riso polido que o haviam ensinado a usar contra a extravagância e artificialidade dos sonhos, pois via que cada segundo da vida diária do nosso mundo é tão extravagante e artificial quanto eles, e muito menos digno de respeito por carecer de beleza e por sua tola relutância em admitir a própria ausência de razão e propósito. Desse modo, ele se tornou uma espécie de humorista, pois não percebia que até mesmo o humor é vazio em um universo maquinal, desprovido de qualquer verdadeiro padrão de consistência ou inconsistência. Nos primeiros dias do seu cativeiro, ele havia se voltado à dócil fé religiosa valorizada aos seus olhos pela ingênua devoção de seus pais, pois dela se estendiam avenidas místicas que pareciam prometer escape da vida. Somente sob um exame mais minucioso, ele reparou na escassez de fantasia e beleza, na trivialidade insípida e prosaica, na gravidade solene e nas grotescas alegações de verdade sólida que reinavam enfadonha e inapelavelmente sobre a maioria de seus professantes. E sentiu plenamente a inaptidão com que ela buscava manter vivos, como fatos literais, os medos exacerbados e suposições de uma raça primitiva, confrontada com o desconhecido. Carter se aborrecia ao ver com que solenidade as pessoas tentavam construir realidades terrenas a partir de velhos mitos
que cada passo da sua alardeada ciência refutava. E essa seriedade fora de lugar eliminava a atração que ele poderia ter sentido pelos antigos credos, caso eles tivessem se contentado em oferecer os ritos sonorosos e as vazões emocionais em sua verdadeira aparência de fantasia etérea. Mas quando ele começou a estudar os que haviam se despojado dos velhos mitos, achou-os ainda mais repulsivos do que aqueles que não haviam. Eles não sabiam que a beleza reside na harmonia e que a graça da vida não encontra comparação num cosmos aleatório, exceto apenas em sua harmonia com os sonhos e os sentimentos que antecederam e moldaram às cegas as nossas pequenas esferas do caos restante. Eles não viam que o bem e o mal, a beleza e a feiura, são apenas frutos ornamentais da perspectiva, cujo único valor reside na sua ligação com o que o acaso fez com que nossos pais pensassem e sentissem, e cujos detalhes mais delicados são diferentes para cada raça e cultura. Em vez disso, eles negaram essas coisas como um todo, ou transferiram-nas para os instintos vagos e crus que compartilhavam com as bestas e os camponeses, de forma que suas vidas foram arrastadas fetidamente para o sofrimento. A torpeza e a desproporção, ainda que preenchidas com o orgulho ridículo de terem escapado de algo não mais insalubre do que aquilo que ainda os dominava. Haviam trocado os falsos deuses do medo e da devoção cega pelos da licenciosidade e da anarquia. Carter não experimentou essas liberdades modernas em profundidade, pois sua vulgaridade e sordidez enojavam um espírito que amava unicamente a beleza, ao mesmo tempo em que sua razão se rebelava contra a lógica inconsistente com que os campeões daquela maneira de pensar tentavam dourar o impulso bruto com uma sacralidade despida dos ídolos que eles haviam descartado. Via que a maior parte deles, assim como o clero que repudiavam, não conseguia escapar da ilusão de que a vida tem um significado separado daquele que os sonhos dos homens nela introduzem. E não podia distinguir a noção crua de ética e dever daquelas ligadas à beleza, mesmo quando a natureza ululava sua inconsciência e imoralidade impessoal à luz das descobertas científicas daqueles homens. Desvirtuados e fanatizados por ilusões preconcebidas de justiça, liberdade e consistência, eles descartavam a antiga tradição e as antigas maneiras juntamente com as antigas crenças. Tampouco jamais paravam para pensar que aquela tradição e aquelas maneiras eram os únicos geradores dos seus pensamentos e julgamentos presentes e os únicos guias e padrões em um universo sem sentido, sem propósitos fixos ou pontos de referência estáveis. Após terem perdido esses rumos artificiais, suas vidas se tornaram desprovidas de direção e interesse dramático. Até que, por fim, empenharam-se em afogar seu tédio na agitação e no proveito forjado, no barulho e na excitação, em demonstrações de barbárie e sensações animalescas. Quando essas coisas os fartaram, desapontaram ou passaram a lhes causar repugnância, cultivaram a ironia e a amargura, e puseram a culpa na ordem social. Jamais conseguiram se dar conta de que seus fundamentos brutos eram tão mutáveis e contraditórios quanto os deuses dos seus ancestrais, e que a satisfação de um momento é a ruína do momento seguinte. A beleza tranquila e duradoura ocorre apenas em sonhos, e desse conforto o mundo se desfez quando seu culto à realidade descartou os segredos da infância e da inocência. Em meio ao caos do vazio e do desassossego, Carter tentou viver como condizia a um homem de pensamento arguto e bons antecedentes. Com seus sonhos desbotando-se sob o ridículo da idade, ele não conseguia acreditar em nada, mas o amor pela harmonia o manteve fiel aos princípios praticados por sua raça e posição.
Ele caminhava impassível pelas cidades dos homens e suspirava, porque nenhuma paisagem parecia inteiramente real, porque cada raio amarelado de luz solar nos altos telhados e cada vislumbre de praças cercadas de balaustradas no acender das primeiras lâmpadas da noite serviam apenas para recordá-lo dos sonhos que um dia tivera e para torná-lo saudoso das terras etéreas que ele não sabia mais onde encontrar. As viagens eram apenas arremedos, e até mesmo a Grande Guerra o agitou muito pouco, embora tenha servido desde o início na Legião Estrangeira da França. Por algum tempo ele buscou amigos, mas logo se cansou da crueza das emoções deles e da mesmice e mundanidade dos seus pontos de vista. Sentia-se vagamente feliz quando todos os seus parentes estavam distantes e sem contato com ele, pois não poderiam ter entendido a sua vida interior. Isto é, ninguém além do seu avô e do seu tio-avô Christopher poderia, e eles estavam mortos havia muito tempo. Então ele começou novamente a escrever livros, aos quais havia deixado de se dedicar quando os sonhos pela primeira vez o abandonaram. Mas nisso também não havia satisfação ou realização, pois o toque da mundanidade marcava sua mente, e ele não conseguia pensar em coisas adoráveis como havia feito outrora. O humor irônico pôs abaixo todos os minaretes crepusculares que ele cultivara, e o temor prosaico da improbabilidade arruinou todas as delicadas e maravilhosas flores dos seus jardins encantados. A convenção da piedade simulada impregnou seus personagens de pieguice, enquanto o mito de uma realidade importante e de eventos e emoções humanos significativos degradou toda a sua alta fantasia na alegoria mal velada e na sátira social barata. Seus novos romances alcançavam o sucesso que os antigos nunca haviam alcançado, e como ele sabia quanto eles deviam ser vazios para agradar uma horda vazia, queimou-os e parou de escrever. Eram romances muito palatáveis, em que ria com a urbanidade dos sonhos que esboçava com leveza. Mas viu que a sofisticação havia solapado deles toda a vida. Foi depois disso que ele passou a cultivar a ilusão deliberada e a chapinhar nas noções do bizarro e do excêntrico como antídotos ao lugar comum. A maioria destas, porém, logo demonstrou sua pobreza e aridez. E ele viu que as doutrinas populares do ocultismo eram tão secas e inflexíveis quanto as da ciência, e sem sequer o mirrado paliativo da verdade para redimi-las. A estupidez grosseira, a falsidade e o pensamento desorganizado não são sonhos, e não oferecem escape para a vida a uma mente treinada acima do nível em que elas se encontram. Então, Carter comprou estranhos livros e buscou homens mais profundos e terríveis, de fantástica erudição, pesquisando arcanos da consciência que poucos percorreram, e aprendendo coisas sobre os abismos secretos da vida, lendas e a imemorial antiguidade, que passaram a perturbá-lo para sempre a partir de então. Ele decidiu viver em um plano mais raro, e mobiliou sua casa em Boston para abrigar seus humores inconstantes. Um quarto para cada um deles, decorado com cores apropriadas, guarnecido com livros e objetos condizentes, e provido de fontes das sensações apropriadas de luminosidade, calor, som, sabor e odor. Uma vez ele ouviu falar de um homem do sul que era evitado e temido pelas coisas blasfemas que lia em livros e tabuletas de argila pré-históricos que contrabandeava da Índia e da Arábia. Visitou-o, morou com ele e compartilhou seus estudos por 7 anos, até que o horror se apossou de ambos certa meia-noite em um cemitério desconhecido e arcaico, e somente um emergiu de onde 2 haviam entrado. Depois, ele voltou para Arkham, a terrível velha cidade assombrada por feiticeiras de seus ancestrais na Nova Inglaterra, e teve experiências na escuridão, em meio a salgueiros seculares e altas mansardas, que fizeram-no selar para sempre certas páginas do diário de um ancestral de mente perturbada. Porém, esses horrores levaram-no apenas aos limites da realidade,
mas não eram o verdadeiro território do sonho que ele havia conhecido na juventude, de forma que aos 50 anos ele se desesperançou de qualquer repouso ou contentamento em um mundo que se tornara atarefado demais para a beleza e astuto demais para sonhar. Após finalmente ter percebido a vacuidade e a futilidade das coisas reais, Carter passava seus dias em retiro e em saudosas recordações incoerentes de sua juventude, preenchida pelos sonhos. Concluiu que era uma tolice dar-se ao trabalho de continuar vivendo e encomendou de um conhecido sul-americano um líquido muito curioso para levá-lo ao oblívio sem sofrimento. A inércia e a força do hábito, porém, fizeram-no postergar a ação, e ele se deixou permanecer indeciso entre pensamentos de velhos tempos, tirando os estranhos quadros de suas paredes e redecorando a casa conforme era na sua primeira infância. Vidraças purpúreas, mobília vitoriana e tudo mais. Com o passar do tempo, ele se sentiu quase grato por ter se deixado ficar, pois suas relíquias da juventude e seu isolamento do mundo faziam com que a vida e a sofisticação parecessem muito distantes e irreais, tanto assim que um toque de magia e expectativa infiltrou-se novamente nos seus descansos noturnos. Durante anos, seus sonos haviam conhecido apenas aqueles reflexos das coisas cotidianas que os sonhadores mais comuns conhecem, mas agora havia retornado uma centelha de algo mais estranho e bravio, algo de imanência vagamente assombrosa, que tomou a forma de imagens tensamente distintas dos dias de sua infância, e o fez pensar em pequenas coisas inconsequentes que ele esquecera havia muito tempo. Com frequência, acordava chamando sua mãe e seu avô, ambos em suas sepulturas havia um quarto de século. Então, certa noite, seu avô recordou-o de uma chave. O velho erudito grisalho, tão nítido quanto em vida, falou longa e fervorosamente sobre a antiga linhagem deles e das estranhas visões dos homens delicados e sensíveis que a haviam composto. Falou do cruzado de olhos flamejantes, que aprendeu segredos fantásticos com os sarracenos que o mantiveram cativo, e do primeiro Sir Randolph Carter, que estudou magia quando Elizabeth era rainha. Falou também daquele Edmund Carter, que havia escapado por pouco do enforcamento nos processos por feitiçaria de Salem, e que havia guardado numa antiga caixa uma grande chave de prata repassada desde seus ancestrais. Antes que Carter despertasse, o gentil visitante contou-lhe onde encontrar aquela caixa de carvalho lavrado maravilhosamente arcaico, cuja tampa grotesca mão alguma levantava havia 2 séculos. Na poeira e nas sombras do grande sótão, ele a encontrou, remota e esquecida no fundo de uma gaveta em um alto cofre. Tinha cerca de 30 centímetros de lado, e seus entalhes góticos eram tão assustadores que ele não se surpreendeu que nenhuma pessoa, desde Edmund Carter, tivesse ousado abri-la. Não produziu nenhum ruído quando agitada, mas tinha o misticismo do aroma de especiarias não mais recordadas. Que contivesse uma chave era na verdade apenas uma lenda indistinta, e o pai de Randolph Carter nunca soubera que tal caixa existia. Estava trancada por metal enferrujado, e nenhum meio fora fornecido para abrir o formidável cadeado. Carter havia entendido vagamente que encontraria dentro dela alguma chave para o portão perdido dos sonhos, mas sobre onde e como usá-la, seu avô não lhe dissera nada. Um velho criado forçou a tampa esculpida, tremendo ao fazê-lo por causa das faces horríveis que o olhavam com expressão perversa na madeira escurecida, e por alguma sensação de familiaridade indeterminada. Dentro dela, embrulhada num pergaminho desbotado, havia uma enorme chave de prata embaciada, coberta de arabescos enigmáticos. Mas não havia qualquer explicação legível. O pergaminho era volumoso e continha apenas os estranhos hieróglifos de uma língua desconhecida, escritos com um antigo cálamo.
Carter reconheceu os caracteres como aqueles que vira em um certo rolo de papiro, pertencente àquele terrível estudioso do Sul que havia desaparecido certa meia-noite em um cemitério sem nome. O homem sempre estremecia ao ler aquele pergaminho, e Carter estremecia agora. Mas ele limpou a chave e mantinha-a junto a si todas as noites, em sua olorosa caixa de carvalho antigo. Seus sonhos, enquanto isso, tornavam-se mais vívidos, e embora não lhe revelassem nada das estranhas cidades e incríveis jardins dos velhos tempos, vinham assumindo um molde definido cujo propósito era inequívoco. Eles o estavam chamando de volta ao longo dos anos e, com as vontades combinadas de todos os seus ancestrais, atraindo a alguma fonte oculta e ancestral. Ele então soube que deveria arrumar ao passado e fundir-se a coisas antigas, e dia após dia pensava nas colinas ao norte de onde a assombrada Arkham, o caudaloso Miskatonic e a rústica e solitária propriedade rural de sua família se situavam. Sob as taciturnas cores do outono, Carter tomou o velho caminho de que se recordava, passando por graciosas cadeias de morros ondulantes e pelo campo delimitado por um muro de pedra, o vale distante e as florestas suspensas, a estrada sinuosa e as aconchegantes casas de fazenda, e os meandros cristalinos do Miskatonic, cruzados aqui e ali por pontes rústicas de madeira ou de pedra. Numa curva, ele viu o grupo de gigantescos olmos entre os quais um ancestral seu havia desaparecido um século e meio antes. E teve um calafrio quando o vento soprou como um agouro por entre eles. Depois veio a fazenda em ruínas da velha Goody Fowler, a bruxa, com suas pequenas janelas malignas e seu grande telhado descendo quase até o solo pelo lado norte. Ele acelerou seu carro ao passar por ela e não diminuiu a marcha até ter subido a colina onde sua mãe e seus pais antes dela nasceram, e onde a velha Casa Branca ainda contemplava orgulhosamente a paisagem estonteantemente bela de escarpas rochosas e vales verdejantes, com os distantes campanários de Kingsport no horizonte, e indícios do mar arcaico e imerso em sonhos como pano de fundo mais remoto. Então ele chegou à ladeira mais íngreme que levava à velha propriedade dos Carter, que ele não via há 40 anos. A tarde se fora há muito, quando chegou ao sopé, e numa curva, na metade da subida, ele parou para examinar os campos dourados e gloriosos que se estendiam ao redor, sob a inundação oblíqua da magia derramada por um sol poente. Toda a estranheza e a expectativa dos seus sonhos recentes pareciam presentes naquele panorama silencioso e sobrenatural, e ele pensou nos ermos desconhecidos de outros planetas, enquanto seus olhos percorriam os relvados aveludados e desertos que brilhavam e ondulavam entre seus muros desabados, os torrões de floresta feérica destacando-se em distantes linhas purpúreas, colina após colina, e o espectral vale arborizado mergulhando em sombras até os baixios úmidos, onde o gotejar das águas murmurava e gorgolejava por entre raízes volumosas e distorcidas. Algo o fez sentir que motores não pertenciam ao reino que ele buscava. Por isso, deixou seu veículo na orla da floresta e, depois de guardar a grande chave no bolso de seu casaco, caminhou colina acima. A mata, então, engoliu-o por completo, embora ele soubesse que a casa se situava em um alto outeiro limpo de árvores, exceto pelo norte. Perguntou-se como ela estaria, pois ficara desocupada e sem conservação por negligência sua desde a morte do seu excêntrico tio-avô Christopher, 30 anos antes. Na sua infância, ele se divertia com longas visitas àquele local e havia descoberto estranhas maravilhas na floresta, além do pomar. As sombras se adensaram em volta dele, pois a noite estava próxima. Em dado momento, um intervalo se abriu nas árvores à direita, de forma que ele pôde ver léguas de campos ao crepúsculo,
e divisar o velho campanário congregacional de Central Hill, em Kingsport, rosado com o último rubor do dia. Os vidros das pequenas janelas redondas em labaredas de fogo refletido. Então, quando ele estava novamente mergulhado em sombras profundas, lembrou-se com um sobressalto que o vislumbre devia ter vindo unicamente de suas memórias de infância, pois a velha igreja branca havia sido demolida há muito tempo para dar lugar ao hospital congregacional. Lera sobre isso com interesse, pois o jornal falara sobre estranhos esconderijos ou passagens encontrados na colina rochosa sob ela. Em meio ao seu desconcerto, uma voz aguda gritou, e ele se sobressaltou novamente com a familiaridade que ela evocava após tantos anos. O velho Benaiah Corey havia sido um empregado de seu tio Christopher, e já era idoso, mesmo naqueles tempos distantes das suas visitas de infância. Agora devia ter bem mais de 100 anos, mas aquela voz estridente não podia vir de mais ninguém. Ele não conseguia distinguir as palavras, embora a entonação fosse inesquecível e inconfundível. Pensar que o velho Benny ainda estivesse vivo. Seu Randy, onde você tá? Quer matar de vez a sua tia Marta de susto? Ela não te disse para ficar perto da casa depois do almoço e voltar antes de escurecer? Randy, ele é o menino que mais merece surra por entrar no mato que eu já vi. O tempo todo com a cabeça no mundo da lua, dentro daquela toca de cobre no fundo da mataria. Eu sei, Randy! Randolph Carter parou na escuridão de breu e esfregou os olhos com as mãos. Algo estava muito esquisito. Estivera em algum lugar onde não deveria estar. Vagara por muito tempo em lugares aos quais não pertencia. E estava agora injustificavelmente atrasado. Não havia observado o horário no campanário de Kingsport, embora pudesse tê-lo feito com facilidade com sua luneta de bolso. Mas sabia que seu atraso era algo muito estranho e sem precedentes. Não tinha certeza de ter sua pequena luneta consigo e pôs sua mão no bolso da blusa para verificar. Não estava ali, mas havia a grande chave de prata que ele encontrara em algum lugar. Tio Chris havia lhe contado algo intrigante uma vez, sobre uma caixa nunca aberta com uma chave dentro dela, mas tia Marta interrompera a história abruptamente, dizendo que aquilo não era coisa para se contar a uma criança cuja cabeça já estava muito cheia de fantasias bizarras. Ele tentou se recordar de onde exatamente havia encontrado a chave, mas algo parecia muito confuso. Achou que tinha sido no sótão de casa, em Boston, e lembrava-se vagamente de ter subornado Parks com metade de sua renda semanal para que ele o ajudasse a abrir a caixa e guardasse silêncio sobre o fato. Mas ao recordar isso, a face de Parks aparecia de um modo muito estranho, como se as rugas de longos anos tivessem caído com a rapidez do leve dialeto Cockney. Randy! Oi! Randy! Uma lanterna apareceu balançando depois da curva escura, e o velho Benaiah se lançou sobre a forma silenciosa e perplexa do peregrino. Diacho, guri, então você tá aí? O gato comeu tua língua? Eu tô chamando já faz meia hora e você deve ter me ouvido faz tempo. Não sabe que a sua tia Marte fica toda nervosa quando se não volta antes de escurecer? Espera até eu contar pro seu tio Chris quando ele estiver ocupado. Você devia saber que esses matagais não é lugar pra ficar vadiando até essa hora. Tem coisa ali que não faz bem pra ninguém, como meu avô já sabia antes de mim. Vem, seu Randy, senão a Hannah não guarda mais janta pra você. Em seguida, Randolph Carter foi conduzido pela estrada onde estrelas fascinantes cintilavam por entre altos ramos outonais. E cães latiam enquanto as luzes amarelas das pequenas vidraças começavam a brilhar na curva mais distante, e as pleiades tremeluziam do outro lado do outeiro exposto, onde uma grande mansarda erguia-se negra contra o oeste mortiço. Tia Marta estava no batente da porta, e não ralhou muito quando Benaiah empurrou o faltoso para dentro.
Ela conhecia o tio Chris bem o suficiente para esperar tal tipo de coisa do sangue dos Carter. Randolph não mostrou sua chave, mas comeu seu jantar em silêncio e protestou apenas quando chegou a hora de dormir. Às vezes ele sonhava melhor quando acordado e queria usar aquela chave. Pela manhã, Randolph acordou cedo e teria corrido para o alto do terreno arborizado se o tio Chris não o tivesse apanhado e forçado a sentar em sua cadeira junto à mesa do café da manhã. Ele olhava com impaciência ao redor da sala de teto baixo, com o tapete rasgado e as vigas do teto e dos cantos expostas, e sorriu apenas quando os galhos das árvores do pomar arranharam os vidros coloridos da janela dos fundos. As árvores e as colinas estavam próximas dele e formavam os portões daquele reino atemporal que era seu verdadeiro território. Então, quando se viu livre, apalpou o bolso de sua blusa à procura da chave e, tendo-se reassegurado de que ela estava ali, disparou através do pomar até a ladeira do outro lado, onde a colina arborizada tornava a subir a altitudes superiores à do outeiro sem árvores. O chão da floresta era forrado de musgo e mistério, e grandes rochas cobertas de líquen afloravam vagamente aqui e ali naquela penumbra, como os monólitos dos druidas entre os troncos grossos e retorcidos de um bosque sagrado. Já em seu caminho ascendente, Randolph atravessou um riacho caudaloso, cujas cachoeiras não longe dali entoavam encantamentos rúnicos para os faunos, egipãs e dríades à espreita. Por fim, ele chegou à estranha caverna na encosta da floresta, a temida toca de cobras que o povo do campo evitava e contra a qual Benia o havia alertado repetidas vezes. Era profunda, muito mais funda do que qualquer um além de Randolph suspeitava, pois o garoto havia encontrado uma fissura no mais remoto canto escuro, que dava para uma gruta mais grandiosa além dela, um assombroso lugar sepulcral, cujas paredes de granito guardavam a curiosa ilusão de um artifício consciente. Nessa ocasião, ele se arrastou como de costume, iluminando seu caminho com fósforos afanados da caixa na sala de estar, e enfiou-se até o final da fenda com uma avidez difícil de explicar até mesmo para si próprio. Não sabia dizer por que se aproximou da parede mais distante com tanta confiança, ou porque tirou do bolso instintivamente a grande chave de prata como fez. Mas foi em frente, e quando saltitou de volta para casa naquela noite, não ofereceu nenhuma desculpa para seu atraso, nem prestou a mínima atenção às reprimendas que ganhou por ignorar também o chamado para o jantar. Hoje é a opinião unânime de todos os parentes distantes de Randolph Carter que algo aconteceu para intensificar sua imaginação aos 10 anos de idade. Seu primo, o ilustríssimo senhor Ernest B. Aspinwall, de Chicago, é 10 anos completos mais velho que ele e recorda-se distintamente de uma mudança no garoto após o outono de 1883. Randolph havia olhado para cenários de fantasia que poucos outros jamais puderam contemplar, e ainda mais estranha eram algumas qualidades que ele manifestava em relação a coisas muito mundanas. Ele parecia, em suma, ter adquirido um estranho dom de profecia e reagia de forma incomum a coisas que, embora na época fossem desprovidas de significado, demonstraram mais tarde justificar as suas singulares impressões. Nas décadas subsequentes, à medida que novas invenções, novos nomes e novos eventos apareciam um a um no livro da história, as pessoas eventualmente recordavam com maravilhamento como Carter, anos antes, havia deixado escapar algumas palavras descuidadas que tinham indubitável conexão com o que estava, então, muito longe no futuro. Ele próprio não entendia essas palavras, nem sabia porque certas coisas faziam-no sentir certas emoções, mas fantasiava que algum sonho não recordado poderia ser o responsável. Não passava de 1897, quando ele empalideceu ao ouvir algum viajante mencionar a cidade francesa de Bellois-en-Santerre, e amigos lembraram-se disso quando ele foi quase mortalmente ferido lá em 1916,
enquanto servia na legião estrangeira na Grande Guerra. Os parentes de Carter falam muito dessas coisas porque ele recentemente desapareceu. Seu pequeno, velho criado Parks, que por anos suportou com paciência suas esquisitices, viu-o pela última vez na manhã em que partiu sozinho em seu carro com uma chave que ele havia encontrado recentemente. Parks havia-o ajudado a tirar a chave da velha caixa que a continha, e sentiu-se estranhamente afetado pelos grotescos entalhes na tampa e por alguma outra insólita sensação que ele não sabia nomear. Quando Carter partiu, disse que estava indo visitar sua velha terra ancestral nos arredores de Arkham. Na metade da subida da Elm Mountain, no caminho das ruínas da velha residência dos Carter, encontraram seu automóvel estacionado cuidadosamente à margem da estrada. E nele havia uma caixa de uma madeira fragrante, com entalhes que assustaram os camponeses que deram com ela. A caixa continha apenas um bizarro pergaminho, cujos caracteres nenhum linguista ou paleógrafo conseguiu decifrar ou identificar. A chuva havia muito desfigurado quaisquer pegadas, embora os investigadores de Boston tivessem algo a dizer sobre as evidências de alterações entre as tábuas caídas da residência Carter. Era, eles asseveraram, como se alguém tivesse tateado pelas ruínas em um período não distante. Um lenço branco comum, encontrado entre as rochas da floresta na encosta da colina além dela, não pôde ser identificado como pertencente ao homem desaparecido. Fala-se em distribuir os bens de Randolph Carter entre seus herdeiros, mas eu me posiciono firmemente contra isso, porque não acredito que ele esteja morto. Existem entrelaçamentos de tempo e espaço, de ilusão e realidade, que somente um sonhador pode revelar. E pelo que eu sei de Carter, creio que ele simplesmente encontrou um modo de percorrer esses labirintos. Se algum dia ele voltará ou não, eu não sei dizer. Ele queria as terras de sonho que havia perdido e sentia nostalgia dos dias da sua infância. Então ele encontrou uma chave e por algum motivo eu acredito que ele foi capaz de usá-la para obter um estranho benefício. Perguntarei a ele quando o vir, pois espero encontrá-la em breve numa certa cidade de sonho que ambos costumávamos frequentar. Dizem os rumores em Utah, além do rio Sky, que um novo rei governa sobre o trono de Opala em Ilekvad, aquela cidade fabulosa com seus torreões no topo dos côncavos penhascos de vidro que dão para o mar crepuscular, no fundo do qual o barbudo Gnorre, provido de barbatanas, construiu seus singulares labirintos. E creio que sei como interpretar esses rumores. Certamente anseio com impaciência pela visão daquela grande chave de prata, pois em seus arabescos crípticos podem estar simbolizados todos os propósitos e mistérios de um cosmos cegamente impessoal. Fim.